Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciando o nosso encontro voltado para essa provinha sensacional que é a prova da FUVEST, tá? A gente está com o nosso materialzinho aqui, 15 questões, e a gente vai preferir realmente dividir em dois momentos, né? Primeira parte filosofia e a segunda parte sociologia, tá? Então, a gente tem aí 7 questões de filosofia, 8 questões de sociologia. Lembrando que a gente tem alguns temas incomuns, tá? Prova da FUVEST é uma prova que sempre tem um bom nível. Bom nível não significa dizer uma prova super difícil, não é isso, mas vai exigir com certeza do candidato um bom repertório de vocabulário e, obviamente, um bom repertório cultural. Nossa prova de filosofia ela é de fato mais conteudista, isso significa que trabalhar pensamento, autor. Algumas questões podem aparecer apenas com conceitos, né, com uma charge, uma interpretação de alguma reportagem, alguma coisa semelhante, tá? Na prova de sociologia, depois eu faço mais alguns comentários, mas é bem semelhante. Ela é menos conteudista no sentido de que vai cobrar menos autor, deve, obviamente, aparecer alguma coisa sobre algum dos três pensadores clássicos, né? Max Weber e Durkheim, mas aí, com sociologia, você já tem possibilidade de transitar mais pelo texto, uma questão mais interpretativa e mesmo associar conceito à realidade, tá? Mas, como eu disse, vamos começando aqui com filosofia, e aí nessa nossa separação aqui, vocês vão perceber que as questões estão mais ou menos ali em ordem cronológica, tá certo? Não tem como a gente, digamos assim, imaginar ou adivinhar qual parte da filosofia que mais vai cair. Ano após ano, eles sempre gostam de fazer uma espécie de equilíbrio, né? Então, por exemplo, é difícil imaginar que você tenha na mesma prova 3 questões sobre filosofia antiga, tá? O que não impede, por exemplo, de se repetir algum conteúdo. Como assim? Ah, caiu ano passado já a filosofia antiga, caiu moderna. Esse ano pode cair também. A probabilidade maior, obviamente, seria mudar de autor, né? A gente tem muita coisa para poder ver. É uma prova que nem é tão grande assim na prova de primeira fase, então é natural que se faça algum recorte, digamos assim, tá? Material, como você está vendo, preparado pelo nosso querido Delaías, e a gente está tendo a possibilidade aqui de comentá-lo, trabalhar com vocês, tá? Então, já agradecendo a possibilidade de estar aqui, né, o bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente que horas que vocês estarão assistindo, é um prazer estar aqui com vocês e sem mais delongas, vamos aqui começar. Deixa eu ver aqui a telazinha, pronto. Bom, para mim, pessoal, estou com a tela aqui, está aparecendo um tamanho bom, letra boa, dá para você acompanhar, mas com certeza você já está com o seu material em PDF ou até mesmo o teu material impresso, tá? Então, como a gente não poderia deixar de ser, vamos começar pela filosofia clássica antiga, né? A gente vai ter uma questãozinha de Platão e logo depois uma de Aristóteles. Bem interessante, tá? E aí é uma característica muito bacana da FUVEST, assim, é o sair do óbvio, porque a gente pensa, por exemplo, Platão, Aristóteles, aí você pensaria provavelmente imediatamente algum eixo sobre ética, justiça, estética, a ideia de política, obviamente, e a gente vai ver que as duas questões vão abordar temáticas diferentes, tá? Distintas. Bom, textozinho aqui, em A República, Diálogo de Platão, né, está contextualizando o século IV a.C., mais especificamente no livro 5, é apresentado pela primeira vez uma visão sobre gêneros, no qual o referido filósofo vai destacar o papel da mulher na estrutura da polis. Para ele, se a alma é só uma, enquanto Constituição, não se difere em suas potencialidades, independente do corpo ser masculino ou feminino. Tomando um pequeno comentário, muito cuidado com a historicidade dos conceitos, né? Então a gente pode chamar Platão de espiritualista, olha, do ponto de vista de definição, estaria errado, né? Porque essa palavrinha não cabe aqui dentro desse momento da filosofia. Agora, óbvio que do ponto de vista didático a gente entende isso. Lembrar que Platão trabalha com a teoria das reminiscências, Platão trabalha exatamente a alma anterior ao corpo e esta alma sobrevive ao corpo. Então, nesse sentido, né, a nossa linguagem moderna a gente o teria como espiritualista, né? Lembrar que a visão aqui de qualquer um desses filósofos, pessoal, não tem necessariamente anteparo com as visões religiosas, tá bom?
O pensamento grego relacionado à religião, muito relacionado à questão da mitologia, muito relacionado à ligação do homem com a natureza, é bem distinto da que nós temos atualmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Repito, óbvio que do ponto de vista didático, a gente acaba nos socorrendo, mas a ideia aqui, vamos lembrar, né, a teoria principal de Platão é justamente o mundo das ideias. Esse mundo das ideias é o mundo original. Se ele é original, tudo vem dele. E ele é não tangível, ele é não material, por assim dizer. Então ele está acessível ao pensamento. E aqui Platão está exatamente discutindo a alma, né? Como algo que é anterior, que antecede ao corpo. Aí bem interessante, né? Porque ele exatamente está fazendo uma distinção. Assim, a alma, ela tem potencialidades, mas ela não tem gênero, ela não tem sexualidade. Então, a alma é um conjunto de potências mentais. Nesse sentido, quando ela ocupa um corpo, tanto faz ser corpo masculino ou feminino. Ele vai completar aqui, olha, portanto, vou seguir eu. Se evidenciar que ou o sexo masculino ou feminino é superior um ao outro no exercício de uma arte ou de qualquer outra ocupação, diremos que se deverá confiar essa função a um deles. Se, porém, se vir que a diferença consiste apenas no fato que a mulher dá luz e o homem procriar, nem por isso diremos que está mais bem demonstrado que a mulher difere do homem em relação ao que dizemos, mas continuaremos a pensar que os nossos guardiões e as nossas mulheres devem desempenhar as mesmas funções. Se, para o referido filósofo, as potências do gênero são as mesmas, de que forma, em sua filosofia, Platão propõe solucionar em funções a serem desempenhadas pelos dois gêneros? Percebe que você encontra uma questão dessa na prova de Sempre Sou, eu não lembro absolutamente nada do que Platão falava disso. O texto, acho que você vai concordar comigo, ele é bastante autoexplicativo, tá? Ele é muito claro, ele deixa muito explícito a ideia de igualdade da alma, né, tornando-se diferente apenas na qualidade do corpo. Então, essa é a ideia principal. Vamos buscar uma opção que aqui cabe, né? Então, para ele, letra A. A diferença é pela fisiologia, pois ao darem a luz a homens, as mulheres são educadas a se considerarem superiores a eles. Veja que isso tanto nega a ideia do texto, como sequer, na verdade, o texto está falando que as mulheres são educadas a se sentirem superiores. Então, além de errado, transcende completamente o texto. B. Pelo aspecto biológico, pois preocupadas com as questões da esfera privada, a família, as mulheres vivem para a maternidade. Também transcende muito ao texto, né? Ele só cita exatamente que a mulher dá luz, que o homem procria, como um argumento para pensar se realmente na prática há alguma diferença. C. Pela natureza, pois o silêncio passa a ser visto por homens e mulheres como adjetivo necessário à harmonia da polis. Eu brinco, né, que quando eu leio um item como esse, eu não sei nem o que comentar, né, porque ele é tão absurdo que eu não sei de verdade o que comentar. Não tem nada a ver com o texto. O texto não cita nada a respeito de silêncio. Não está falando aqui de harmonia da polis nesse sentido. Ele está falando de equilíbrio. A gente pode pensar, óbvio, polis, né, a ideia do contato com o outro como o agir político, né, mas aí nada tem a ver com essa harmonia, digamos assim, né? Pela religião, pois homens e mulheres resguardam a lei por meio da oração, em obediência às divindades que definem os destinos. É outro item também que está completamente equivocado, né? Não fala de oração, muito menos de obediência às divindades. E aqui, aí, inclusive, já é uma ideia mais cristã, né? Porque a ideia de relação do homem com os deuses que o mundo grego tinha não é dessa obediência cega, né? Mas de você cumprir com o seu destino, e esse destino teria que estar associado aos desígnios de alguns deuses, né? E aí, pela educação, pois homens e mulheres igualam-se em habilidades, e ao aperfeiçoarem suas potencialidades, podendo exercer os mesmos ofícios. Né? O texto termina exatamente com essa conclusão. Então, nosso item é o nosso gabarito, que, repito, é basicamente um resumo do último parágrafo do texto. Né? Vamos lembrar, né, que Platão, essa ideia de educação, de escola, né,
foi muito bem vista por Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Platão funda a famosa academia, que não sei nem se dá para dizer uma escola convencional, seria uma escola barra universidade, né? Em moldes diferentes dos nossos, mas nós temos notícia exatamente que, né, apesar de não ser da tradição, especialmente em Atenas, essa escola, de fato, ela era a academia de Platão, ela era aberta para homens e mulheres, tá? E depois Aristóteles, né? Aristóteles vai, obviamente a gente vai ver agora, mas Aristóteles vai discordar de muitas coisas de Platão e aí vai fundar, digamos assim, a sua escola barra universidade, né? Que será o Liceu. Aí falando nele, vamos aqui para a próxima questão. Essa também muito, muito interessante. É um aspecto muitas vezes pouco visto em sala de aula, que é exatamente sobre o conhecimento, como o conhecimento se compõe a partir de Aristóteles, né? Vamos lembrar que ele é um racionalista, no sentido de que a racionalidade é uma marca profunda do seu pensamento. A ideia de causalidade, quer dizer, causa e efeito, perceber essa dinâmica lógica da natureza exterior ao homem. Então, se a natureza exterior ao homem, ele precisa perceber. E o texto vai abordar isso, quer dizer, como nós percebemos essa natureza exterior, como transformamos, ou seja, como essa percepção, na verdade, se torna conhecimento, tá? Vai dizer aqui, assim como seu mestre Platão, a visão é valorizada por Aristóteles. Sobre o tema, leia o texto a seguir. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Olha só, está dizendo que nós somos dotados de inteligência, todos nós, independente da condição. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independente da sua utilidade, e amam, acima de todas, a sensação da visão. Aí ele continua. E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimento do que todas as outras sensações, e nos torna manifestamente maiores diferenças entre as coisas. Quer dizer, está afirmando que a visão entre todos os sentidos é aquela que nos dá, digamos assim, mais amplitude. Aí eu vou utilizar aqui uma repetição, pleonasmo, né? Uma amplitude de olhar, né? Uma amplitude de perceber, saber, conhecer as coisas, né? Através da visão a gente percebe as cores, as formas, os movimentos, a gente percebe uma causalidade dentro da natureza, entre outras condições. Aí ele continuou: os animais são naturalmente dotados de sensação, mas em algumas da sensação não nasce a memória, ao passo que em outros nasce. Nos homens, a experiência deriva da memória. De fato, muitas recordações de uma mesma coisa constituem uma experiência única. Com efeito, os homens adquirem ciência e arte por meio da experiência. Então, vamos lá. Ele está dizendo que nós temos a sensação através dos sentidos, dessas sensações, da percepção dessas sensações, vai justamente nascendo uma forma de conhecimento, isso vai se moldando, vai se materializando através da memória, e essa memória ativa nos traz a experiência, tá? Aí ele vai dizer, sobre o processo de conhecimento em Aristóteles, assinale a alternativa correta. Item A. É possível adquirir a memória antes da experiência e da sensação? Não, aí, além de saber alguma coisa, o texto também nos ajuda demais. Veja, ele está afirmando que sim, a memória, ou desculpa, a experiência vem depois da memória. Então, a memória vem antes da experiência, mas não da sensação, né? Aí ele inverteu. Então, tem sensação, memória e depois experiência. B. A ciência e a arte são conhecimentos particulares e a experiência é conhecimento dos universais. Não, na verdade ele faz uma relação direta, não é? Que ele está colocando, olha, com efeito, os homens adquirem ciência e arte por meio da experiência. Então, se uma é mais particular, a outra vai ser, se uma é mais universal, a outra vai ser também. Então, eu tenho a experiência e a partir da experiência repetida, refletida, racionalidade, eu teria exatamente a ciência e a arte. C. É a partir da sensação que desenvolvemos memória e experiência. Perfeito. Então veja que o item C corrige a distorção do item A. D. A visão é o sentido mais desvalorizado e nega o texto. O texto começa dizendo rigorosamente o oposto, que é os animais são dotados de capacidade de desenvolver experiência derivada da sensação. Ele diz que só alguns
não todos, né? Então o item aqui está extrapolando a ideia do texto. Temos aqui o nosso item também errado. Então, nosso gabaritozinho aqui, item C. Mais uma vez, uma questãozinha que é a interpretação do texto. Só eu teria que ler duas vezes, porque você lê a primeira fica ainda um pouco misturado. Sim, não tem nenhum problema, você vai ter tempo para isso, tá? Obviamente, lembrar que é uma prova de vestibular não dá para se ater 10 minutos na mesma questão, mas por aquela primeira leitura inicial para ter uma geral sobre a prova, depois aquela leitura mais atenta, você com certeza encontraria a resposta. Aí a gente vai saindo de antiguidade clássica, né? Pode ter uma questãozinha de filosofia helenística? Claro, não é tão comum, né? Não vou dizer que é super raro, mas não é tão comum. Vamos lembrar que a fase chamada helenística, né, a gente tem a desintegração da polis. A desintegração não é total, não significa dizer que desapareceram as cidades, mas elas vão perdendo importância política, econômica, militar. A Grécia vai ser conquistada por Roma. Então, a filosofia muda o foco, né? Então, ao invés desse olhar do sujeito para a cidade, se torna um olhar mais sobre o sujeito mesmo, né? A ideia do estoicismo e o epicurismo, essa busca aí pelo prazer como um caminho de felicidade e a busca pela a negação dos sentidos, ou seja, a autodisciplina como prazer, como caminho da felicidade. Não nega-se completamente o prazer, mas o controle sobre todas as sensações para uma espécie de disciplina mental para aceitar que as coisas são como são e que muita coisa está fora das nossas mãos ou do nosso controle, sabe? A base da filosofia estoica. Então, se aparecer alguma coisa nessa toada, né? E aí lembrar também que a gente tem uma transição para um pensamento mais religioso, porque aí é o processo histórico de franca expansão do cristianismo, né? O cristianismo está se moldando como uma teologia que obviamente vai influenciar pensadores, vai influenciar a filosofia. Quando a gente fala em filosofia medieval, que vai nascer primeiramente com Agostinho, né, período da patrística, né, os pais da igreja, e depois a gente chega em Aquino, com o período da escolástica, né, o tempo das universidades. Então, Agostinho está mais relacionado, né, ele é de certa maneira considerado um neoplatônico, porque ele vai pegar a linguagem de Platão, vai pegar algumas ideias de Platão e adaptar ao pensamento religioso. Aí a gente tem algo semelhante com Aquino, só que em referência a Aristóteles, tá? Aí aqui é bem interessante, porque uma questãozinha que eu vou reputar, vou chamar aqui de fácil, o texto ajuda, mas quando você for para as opções, é bem claro, quer dizer, qual é a característica fundamental do Aquino? Aquino é um pensador, repito, religioso, que vai trazer muito forte a ideia de racionalidade. Então, razão, pensamento lógico, mas sem abrir, obviamente, mão da fé. Razão e fé andam em conjunto, mas a fé tem, digamos assim, uma pequena superioridade epistemológica, porque é somente através dela que a gente pode perceber talvez o maior de todos os dogmas, que é Deus na sua essência. Deus pode ser concluído a sua existência de maneira lógica, né? Quando eu vou buscando a causa e efeito, a causa e efeito, a causa e efeito, a causa primeira de todas as coisas, ou seja, do ponto de vista racional, seria justamente a existência de Deus. Mas eu não posso prová-lo como experiência. Daí a ideia de, pela fé, ter a experiência da sua transcendência. Então, nesse sentido, a fé estaria um pouco acima da razão. Já deu gabarito, mas vamos ler o texto aqui que ele vai nos confirmar. Esse livrozinho aqui, pessoal, é um livro que eu tenho muito carinho, tá? Não sei se uma curiosidade vocês já ouviram falar. Esse livro aqui, eu não vou lembrar exatamente quando ele é, eu vou chutar final dos anos 80, mas ele foi uma febre, assim, no ensino médio ali dos anos 90, início dos anos 2000, porque ele é escrito exatamente para isso, uma linguagem mais acessível, é um livro, entre aspas, de ficção, e dentro dessa ficção ele faz literalmente um passeio cronológico pela história da filosofia, trabalhando os grandes pensadores, desde o mundo antigo ao mundo contemporâneo. Então ficou muito conhecido, né? O mundo de Sofia. E fica inclusive a indicação aqui. Terminadas essas provas de vestibular, você quer descansar, ter um bom conteúdo de leitura, fica a sugestão, o mundo de Sofia, né? Então, para Aquino, havia uma série de verdades naturais teológicas ao lado dessas verdades da fé.
Por verdades naturais teológicas, ele se referia àquelas verdades a que podemos chegar tanto pela fé cristã, quanto pela nossa própria razão natural, inata. Tomás acreditava em dois caminhos que levavam a Deus. O primeiro passava pela fé e pela revelação, o segundo pela razão e os sentidos. É claro que os dois caminhos, o mais seguro era o da fé e o da revelação, pois o homem pode facilmente se enganar quando confia apenas na razão. Percebe que o texto deixa muito bem claro, né? Que a gente vai para a aplicação prática, né? Ele vai dizer, tendo o trecho por referência, o filósofo Tomás de Aquino defendia que, parênteses, né? Marca essa questãozinha assim, diz, olha, esse texto aqui, estou assistindo a aula, depois quero fazer uma última revisão, leia o texto para fixar essa ideia na tua memória, tá? Então, item A fé e razão andam juntas, está de acordo com o texto. Porém, com superioridade da fé, está com acordo com o texto. Nós já encontramos a nossa resposta, né? B, a razão pode nos enganar, é verdade, o texto diz isso, e deve ser desconsiderado. Aí negou completamente o texto. Em momento algum ele fala em desconsideração. C, as verdades divinas são inacessíveis aos humanos, não é isso que ele coloca. Algumas verdades que são inacessíveis pela lógica racional, mas não significa dizer que sejam inacessíveis por completo ao ser humano. D, conhecimento inato substitui o conhecimento religioso, na verdade é o inverso. E o item E, o acesso que nos conduz à espiritualidade é único. Não, né? Porque na verdade ele tem pelo menos dois caminhos. O texto começa dizendo que ele tem dois caminhos, mas com a prevalência do primeiro. Tranquilo? Percebe, gente, que os textos aqui das questões, eles de fato são um pouquinho maiores. A prova vai estar inteira desse jeito? Não, mas você vai encontrar um outro texto um pouquinho maior. Mas por que que a gente coloca assim? Porque a gente também está pensando na tua revisão, né? Então, assim, o texto um pouquinho maior vai te ajudar a fixar essas ideias que a gente está aqui comentando, tranquilo? Então, vamos aqui para a nossa questãozinha 4. Eu sempre chamo uma questão, entre aspas, obrigatória, né, no vestibular da FUVEST, ou seja, assim, precisa ter alguma charge, ou em filosofia, ou sociologia, assim, é muito provável que tenha nas duas, né, assim, uma questão de imagem, por assim dizer, assim, é quase obrigatório ter na prova. A gente tem aqui uma chargezinha bem-humorada, mas que, na verdade, a questão vai utilizar apenas como um pretexto para a gente pensar Descartes. Então, seguindo essa cronologia, né, saímos do mundo clássico, o mundo medieval. Lembrar, tá, pessoal, que no mundo medieval a tendência seria cair Agostinho ou Santo Tomás de Aquino, mas não são os dois únicos pensadores. Principalmente na segunda metade, né, ou seja, após a virada do milênio, a gente tem alguns pensadores que são importantes, Bernard de Claraval, Guilherme de Ockham, aí vou chamar de raro mesmo, tá? São raros aparecerem em vestibular, mas repito, se aparecerem, você já olha, o texto deve ter alguma indicação sobre o período, né? Alguma data, nem que seja na legenda do texto. Então percebe que sempre será um pensamento associado à questão da teologia religiosa, no caso aqui, a Igreja Católica, né? E aí, se você pegar século XII, XIII, XIV, provavelmente ele já vai ter uma característica, né, que nós chamamos de filosofia humanista racionalista, que é esse período de transição. A gente chega aqui, séculos XVI, XVII, XVIII, onde a gente tem, vou chamar aqui entre aspas, né, uma vitória total do racionalismo, um pouco diferente, porque agora, diferente no sentido de que ele é mais consolidado através da questão da dúvida metódica, né, expressão muito associada ao pensamento de Descartes. A gente vai ter, entre aspas, uma disputa, né, entre empiristas, ou seja, aqueles que vão defender que a forma de acessar a verdade é principalmente via sentidos, a experiência dos sentidos, e outros que vão defender que esta forma é justamente através do pensamento continuado. Daí a importância do Descartes, né, porque ele vai pensar um método para essa racionalidade. Então, a novidade é isso, né? A que eu chamei aqui de vitória da racionalidade ou do racionalismo, é essa ideia de que agora eu tenho um método muito bem definido de como fazer as coisas, né? E a ideia da dúvida metódica do Descartes é justamente perceber o seguinte: eu tenho um pressuposto, X, Y ou Z. Esse pressuposto, ele tanto pode, como ponto de partida, tender a ser algo positivo, ou seja, algo que eu concorde, ou algo que eu discorde.
O que é a dúvida metódica? Suspender esse meu julgamento, quer dizer, então não vou nem concordar, nem discordar, eu vou questionar, eu vou perguntar, eu vou duvidar, e vou buscar uma resposta para essa dúvida, esse questionamento. Quando encontrar a resposta, eu faço um outro questionamento, eu tenho uma outra dúvida. E nesse processo continuado, eu chegaria, digamos assim, a um elemento central, que a gente poderia chamar de verdade indubitável, ou seja, uma verdade inquestionável. Se é inquestionável, aí eu teria justamente esta verdade, aí eu chegaria à essência da questão, né? Ele vai dizer aqui, aquela frase famosa, né? Penso, logo existo. E aí alguém de hoje em dia dizendo isso aí já era Descartes. A moda agora é discordo, logo ofenda. Aí obviamente que é uma sátira, né? As nossas relações de hoje em dia, principalmente nas redes sociais, tá? Mas aqui ele vai, é curioso, ele não vai focar no segundo personagem, né? Ele vai focar aqui no primeiro, vai dizer, de acordo com a frase do personagem à esquerda, que representa o Descartes, né? Penso, logo existo, aí eu tenho. Ah, o raciocínio proporciona debates pautados na democracia. Percebe que Descartes não é um pensador político, ele não está pensando sistemas de governo, formas de organização da sociedade, ele está misturando o famoso alhos com bugalhos, tá? Então a gente já descarta completamente, o raciocínio proporciona debate, mas aí não é no sentido político das questões, né? Seria uma espécie de filosofia pura, no sentido de pensar as coisas pelas coisas, né? B, o pensamento possibilita acesso à vida além da morte corpórea. Veja, né? Ele quase está dizendo aqui que Descartes psicografa o conhecimento espiritual. Obviamente que eu estou fazendo aqui uma brincadeira retórica, não é disso, né? A ideia de que Descartes vai fazer uma espécie de separação entre mente e corpo, né? Descartes não vai negar Deus, pelo amor de Deus, assim, às vezes a gente ainda vê algum aluno confundindo a ideia de racionalidade com materialismo, né? Então, racionalismo nesse período, século XVI, XVII, XVIII, não mata a Deus, digamos assim, como objeto da filosofia. Isso vai acontecer, essa, entre aspas, morte da ideia de Deus, ou tudo que seja relacionado à metafísica, principalmente no século XIX, que aí sim, os anos 1800, conhecido pelo racionalismo materialismo. Aí seria uma outra etapa desse processo. A gente tem o pensamento dialético marxista, a gente tem na virada do século XIX para o século XX, né, o alemão Friedrich Nietzsche com a famosa frase Deus está morto, essa separação total, quer dizer, a filosofia não cuida mais dessa parte metafísica relacionada a Deus, aí isso cabe justamente à teologia, à religião. Mas aqui não. Há uma separação do ponto de vista de organização do pensamento, mas há uma negação, não há uma negação do divino. Aí C, a consciência do pensamento decorrente da dúvida é a prova da existência humana. Perfeitamente. Quer dizer, eu penso, logo existo, é porque a partir do momento que eu questiono o meu próprio pensamento, eu tomo consciência de que eu sou um ser pensante. Se eu sou um ser pensante, é justamente a prova da existência humana, né? E a razão é consequência do conhecimento adquirido na prática. Na verdade, é o contrário, né? Assim, a razão é o início de tudo, o pensamento é o início de tudo, é a partir daí eu tendo a colocar alguma coisa em prática. A dúvida é um método inseguro para o acesso ao conhecimento. Não, a dúvida é o método mais pertinente ao acesso a esse conhecimento. Tranquilo? Aquela questãozinha aí que só induz o aluno nervoso, o aluno apressado, de repente ele leria aqui e marcaria porque ele leria errado, tá bom? Quinta questãozinha, a questão excelente, tá? As questões até agora, sim, são muito boas, mas essa outra questão que circula aí, lê o texto com muita calma, questão excelente, porque essa questão poderia estar numa prova de sociologia, né? Ele vai abordar um aspecto político da linguagem, mas olha só que coisa interessante, né? O texto vai abordar o fato de que o John Locke, que nós tanto conhecemos exatamente como um empirista na filosofia e na filosofia política como um contratualista, a gente pensar que ele, o texto vai dizer isso, né? Ele é o primeiro a debater a questão da linguagem. Eu digo que poderia estar numa questão de sociologia associada a processo de socialização, né? Vamos lembrar que a linguagem é a primeira forma de socializar. E aí a linguagem é o que dá sentido ao mundo e é por isso que ele está debatendo, né? Então ele vai dizer aqui o primeiro grande modelo de teoria psicológica da linguagem que temos na modernidade é o livro 3 do Ensaio acerca do entendimento humano, que aí o
seu livro base, né, do John Locke. Pela primeira vez na modernidade, temos um livro inteiro dedicado ao processo de significação linguística. O argumento lockeano é: a necessidade que temos de entrar em acordo, de nos entendermos, leva à necessidade de criarem-se signos, né? O que signo aqui, não, obviamente, não é o astrológico, né? São signos linguísticos, né? Então, ou seja, imagens que dão forma ao pensamento, que dão forma à palavra, né? Então, criarem-se signos sensíveis capazes de comunicar os nossos pensamentos, as nossas ideias. Se fôssemos dotados de alguma faculdade que possibilita o acesso direto, imediato, às ideias nas mentes dos outros, não seria necessária a linguagem. Quer dizer, a linguagem só existe, ela só é criada para dar forma, materialidade ao nosso pensamento, devido à necessidade de a gente se comunicar com o outro. Por quê? Porque nós somos seres políticos. Em que sentido? Seres sociáveis, seres que nascem e precisam do outro, seres que precisam estar sempre vivendo em comunidade, maiores ou menores, mais ou menos complexos, mas nós somos seres sociais. Nesse sentido é o aspecto político. Vamos procurar aqui o nosso item que fala sobre isso, tá? Ele vai dizer assim: o argumento lockeano mencionado tem implicações no âmbito crítico. Examina os limites do senso comum. Veja, o texto não sequer cita senso comum, tá? Muito menos que vai limitar o senso comum através da linguagem. B, epistêmico, ou seja, tem a ver com conhecimento. Uma vez que defende a impossibilidade da evidência científica. De acordo com o pensamento do John Locke, isso já estaria errado, né? Não defende a impossibilidade da evidência. E o texto também não está tratando disso. Religioso, dado que estabelece um caminho para acessar o divino. Mais um daqueles itens que eu não sei nem o que comentar. Assim, o candidato que marca um item desse, ele sequer lê o texto. Assim, ele olhou John Locke e foi logo para as opções e também não sabia do que tratava o pensamento de John Locke. D, metafísico, pois considera um novo elemento para a compreensão do ser. Eu posso até considerar que esse item pode gerar alguma reflexão. Para ir metafísico, mas será que metafísico tem a ver com linguagem? A linguagem é representação material do pensamento? Ou o item é político, já que torna possível o pacto social civilizatório. Aí você lembrou que ele é contratualista. Aí você veio aqui para o começo do texto. Aí ele está dizendo aqui, começo não, desculpa, o meio. Ele está dizendo a necessidade de entrar em acordo, de nos entendermos, ou seja, de nos comunicar. Somos seres políticos. Então a gente tem justamente o nosso item O textozinho ajuda, teria que ter um conhecimento prévio, mas o textozinho ajuda a gente elaborar e chegar à nossa resposta. Tranquilo? Questõezinhas boas, né? Dá pra gente ir transitando com algumas ideias, alguns conceitos bem bacanas. O Delaías, quando ele capricha no material, ele acerta em cheio, né? Vamos aqui para a nossa penúltima questão de filosofia. O mais um contratualista, mas aí vai debater tanto contrato social, mas associado à ideia de desigualdade, propriedade, né? Vamos lembrar que Rousseau, nesse sentido, é um dos pioneiros ali no século XVIII, ou seja, anos 1700, a ser bastante crítico à propriedade privada. Né? Alguns vão chamá-lo de um pré-marxista. Eu, particularmente, não gosto dessa definição, porque é óbvio, né? Se ele é crítico da propriedade privada, então existe alguma coisa em comum entre o pensamento dele e o pensamento marxista. Mas aí são duas cronologias diferentes, épocas diferentes. Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente, repito, do ponto de vista didático, pode ser, quem é que criticou a propriedade privada? Joãozinho, Francisquinho e Máriozinho. Beleza. Mas é quando a gente iguala, aí nós temos um problema. Chamar de pré-marxista, pré-socialista, aí eu já acho um grande problema epistemológico. Bom, lê o texto a seguir. O primeiro que, tendo cercado um texto do próprio Rousseau, né, que não é um comentário sobre a obra dele. O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu, encontrou pessoas bastante simples para acreditá-lo. Veja que de maneira educada ele está dizendo quase que o sujeito que acreditou nisso é um bobão, é um idiota, né? Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutem esse impostor, quer dizer, o sujeito que está dizendo aquilo que é meu. Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Deixa muito claro a crítica à propriedade privada.
não apenas no sentido, digamos, filosófico, diz, olha, a natureza é de todos, ela não é de ninguém, então o fruto do trabalho é de todos, etc, etc. Mas ele deixa muito claro que, com o surgimento da propriedade privada, a gente tem guerra, assassinato, miséria e horror de todas as maneiras, né? Aí ele vai dizer que, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema da desigualdade social em Rousseau, assinala a alternativa correta. Vamos lembrar, a gente trabalhou a questão anterior com John Locke. Dentro do pensamento lockeano, é exatamente a ideia oposta. Tá? Eu acredito até que vou arriscar um palpite, né, que apesar de ser temática diferente, o Deleuze colocou esses dois autores realmente como pensamentos que são opostos, né, um do outro. O John Locke, a propriedade privada, ela é razão fundamental do direito de liberdade, né? Todo ser humano tem três direitos naturais, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, ele está igualando, então ele coloca a propriedade privada como um avanço e uma necessidade da sociedade. Aí a gente tem o Rousseau, do ponto de vista cronológico, o Locke é mais velho, né? Ele nasce antes, produz seu pensamento antes, e aí Rousseau já é um pensador de fato iluminista dentro daquela cronologia que a gente conhece. Vai ser um fortíssimo crítico. Para ele, toda a desigualdade surge dessa ideia de propriedade privada, e não só isso, né? A desigualdade em si, mas guerras e violências, como ele cita aqui no texto, né? Então, com base no texto, nos seus conhecimentos sobre o tema desigualdade em Rousseau, assinale a alternativa correta. A. A desigualdade é uma situação social que não pode ser evitada. Negou o texto. B. A propriedade privada é um direito natural. Não, aqui é o John Locke. Acabamos de dizer. C. Os homens são maus por natureza e essa condição faz com que surjam as desigualdades e combinem todo tipo de violência um contra os outros. Veja que o texto não fala disso. Ele cita horror e violência como resultado da propriedade privada, não da natureza do homem. Né? Na verdade, Rousseau vai defender uma natureza mais benevolente do homem. Quem vai trabalhar com essa natureza mais animalesca é um outro inglês, né, chamado Thomas Hobbes. D. A propriedade privada gera prosperidade coletiva para a humanidade e as desigualdades que porventura possa gerar são relativamente superficiais, né, e tem completamente aleatório, está tudo errado. Veja que é aquela questão que eu digo que é o sonho do aluno. Se ele tem alguma dificuldade, ele for lendo, tiver alguma atenção, também pelo próprio texto vai ficar muito bem claro que os itens estão, os quatro errados, estão muito errados, né? Acho que não dá nem para ter grande dúvida. Aí ele vai para o item E, a desigualdade entre os homens nasceu junto com o surgimento da propriedade privada, algo que era inexistente no estado da natureza. Perfeitamente, a gente tem o nosso gabarito. Tranquilo? E aí, para a gente finalizar, mais um textozinho grande, mas também muito interessante, né? Ele vai associar uma música nossa mais atual com a filosofia kantiana. Isso é muito interessante. Eu vou pedir desculpa aqui pela uma leitura um pouquinho mais rápida, e aí você depois vai vendo aqui com calma, porque o que vai realmente nos importar é como Kant tende o desenvolvimento intelectual do ser humano, tá? Então, leia o texto a seguir. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. A gente pode até entender aqui coagido. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação, tudo aquilo que for ordenado, para ganhar um fuscão no juízo final. E diploma de bem comportado, você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé, se acabarem com o teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. E um fuscão no juízo final. Você merece, e diploma de bem comportado. Você merece. Esqueça que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Gonzaguinha, comportamento geral. A canção, lançada em 72 durante a ditadura militar, critica a submissão e a passividade das pessoas ante as condições sociais injustas em que viviam. Esse tipo de comportamento foi questionado por Kant em seu texto Resposta à Questão, o que é o esclarecimento, né? Ou Aufklärung, alemão, né? Ele vai trazer esta ideia, né? É a partir dele, inclusive, né? Para quem não sabe, o termo iluminismo, né? Ele vem para o francês como uma adaptação dessa ideia do Aufklärung do Kant, tá?
Com base na questão, com base na canção e nos conhecimentos sobre esclarecimento em Kant, assinale a alternativa. Bom, vamos lembrar que Kant, quando está pensando sobre isso, ele vai desenvolver duas ideias, né? A chamada menoridade, aí nada tem a ver com a tipificação penal, né? Mas menoridade, maioridade intelectual, digamos assim. E a ideia é bem simples. Menoridade intelectual seria a humanidade como um todo, ou seja, nós, homens e mulheres comuns, no sentido de nos adaptarmos à sociedade. Ao nos adaptarmos, devido às nossas necessidades, os nossos pequenos luxos, etc, 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 nós não temos autonomia, nós não temos verdade, não temos independência intelectual. Então, nós somos dependentes do pensamento de outros, né? Então, o texto aqui, no caso a canção, tem um contexto muito próprio, que é a ideia da ditadura, né? A ideia de submissão, mas é isso, quer dizer, eu me submeto apenas tendo um bom comportamento daquilo que é moldado, daquilo que é esperado, mas eu não tenho a verdade via razão, esta verdade filosófica, que é essa busca incessante por mais conhecer. Então, para me esclarecer, primeiro eu preciso de coragem, depois eu preciso de autonomia, depois eu preciso de tempo, ou seja, experiência, até chegar à ideia de maioridade da razão, ou seja, quando eu não sou mais, vou usar uma palavrinha forte, escravo da sociedade, escravo do pensamento do outro, porque eu desenvolvi autonomia no meu pensar. Né? Eu sou capaz de pensar, estruturar um pensamento com um começo, meio e fim, de uma maneira mais profunda, de uma forma mais analítica, mesmo que isso contrarie o meio no qual eu pertenço. Né? Então, item A. A canção remete à atitude que Kant considerou como menoridade, em que as pessoas, por falta de resolução e coragem, a palavra coragem que é fundamental, não fazem uso do próprio entendimento. A gente tem o nosso item correto, quer dizer, ao me submeter a este padrão de comportamento barra pensamento, eu estou exatamente como um menor de idade intelectual, justamente porque não tenho coragem e não faço uso do meu próprio entendimento, ou seja, das minhas faculdades intelectuais. Né? B. O esclarecimento é a forma de disciplinar as pessoas, na verdade, não. Né? Você não se molda à sociedade, você se liberta da sociedade. C. A menoridade, como pode ser percebido na canção, é uma situação a que o homem está sujeito por condições sociais que lhe são alheias à vontade. Não, é uma escolha, né? Ser de menoridade intelectual é uma escolha intelectual e moral. E, para chegar ao esclarecimento, é preciso realizar uma revolução em que sai de uma sociedade autoritária para uma sociedade livre. Olha, a revolução aqui só se fosse do ponto de vista individual, né? O eu intelectual, mas não uma revolução no sentido convencional, político, social, tem nada a ver. E o esclarecimento é um processo por meio do qual as pessoas regulam suas ações e pensamentos com as normas e ordenamentos das autoridades. É o oposto, né? Uma vez que eu busco esclarecimento e entendimento, eu em muitos momentos iria me contrapor a esse conjunto de normas e ordenamentos da sociedade. Tranquilo? Quando for agora no próximo encontro, a gente vai para a nossa questãozinha 8, aí a gente já vai começar a sociologia, questões também muito boas. A má notícia é que os textos ainda são um pouquinho maiores, tá bom? Então, meus amigos, muito obrigado, um bom estudo nesse momento final, uma boa revisão. Um beijo para todos e até a próxima. Valeu!